Vamos refletir sobre o texto de Atos 4, versos de 18 a 20, que diz: Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Julguem os senhores mesmos, se é justo, aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Desde o início de seu ministério, Pedro e os demais discípulos se empenharam em proclamar a mensagem do ministério de Jesus Cristo, sua vida, morte e ressurreição. E como o Senhor havia prometido, os sinais milagrosos atestavam a verdade de suas palavras. Isso deixou os líderes religiosos insatisfeitos e apreensivos, pois uma multidão estava se convertendo a Cristo. Por isso, os membros do Sinédrio chamaram Pedro e João, após já os haverem prendido e interrogado, e ordenou-lhes que não ensinassem ou anunciassem sobre Jesus, sob pena de serem novamente presos. Diante dessas ameaças, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, disseram aos líderes religiosos que não poderiam obedecê-los, pois não podiam deixar de falar a respeito das coisas que tinham visto e ouvido do próprio Deus. A vida de Jesus, sua morte e ressurreição tiveram um impacto extremamente transformador na vida dos discípulos. Por isso, mesmo diante da perseguição, não podiam se calar. Eles sabiam que viver e anunciar o Evangelho poderia levantar forte oposição, mas preferiram obedecer a Deus do que aos homens. Como cristãos, faz parte do nosso testemunho sermos obedientes às leis e às autoridades. Aprendemos isso na carta de Paulo aos Romanos. Porém, a atitude corajosa dos discípulos nos ensina que devemos muito mais buscar ser obedientes à voz de Deus. Se formos instruídos a mentir, a promover injustiça ou divisão, ou a pecarmos contra Deus, devemos nos posicionar e agir com mansidão e sabedoria, de forma que agrade a Deus e não aos homens. Para que façamos isso, devemos conhecer o ensino e a vontade de Deus, que nos são reveladas nas páginas da Bíblia. Devemos nos apegar à palavra de Deus, vivê-la e anunciá-la, pois assim como foi com os discípulos, temos experimentado da bondade, fidelidade e amor de Deus, e não podemos deixar de anunciar sobre o Cristo que tem nos sustentado e transformado.